subtítulo diz: As obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta o seu poder, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Convido, não eu, mas a palavra nos convida a termos este coração de gratidão e de louvor. É aí que nós possamos render graças ao Senhor nesta manhã. Também vamos ter uma palavra de oração. Pai bendito, aqui seja entronizado o Senhor, estabelecendo a tua igreja nesta manhã. Nós queremos reconhecer o teu poder, a tua existência, ó Deus, e a necessidade de estarmos buscando e permanecendo na presença do Senhor. Nós queremos realmente entoar cânticos de adoração ao Senhor e nos apresentarmos como um sacrifício vivo, real e espontâneo na tua presença, ó Pai. Que ninguém aqui esteja por obrigação, mas esteja com alegria, apresentando como um sacrifício vivo e racional diante do Senhor. Então receba a nossa adoração que queremos prestar ao Senhor nesta manhã. E essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero convidar você a se colocar em pé, você que puder. Vamos dar início ao nosso, ou melhor, continuar o nosso culto ao Senhor. Esse verso que o pastor leu, verso de número 9 do Salmo de número 111, ele diz: redenção enviou ao seu povo. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Nós vamos cantar alguns cânticos hoje de louvor e honra e glória ao Senhor. Mas eu gostaria que você estivesse atento. Hoje o mundo declara que é o Dia dos Pais, né? O comércio declara isso, né? E a gente festeja isso, né? A gente celebra isso. Talvez você passou no chinês lá hoje lá e comprou ontem lá, né? E comprou aquele, né? Aquele mimo para o papai, né? E hoje você que tem o seu pai já deu um feliz Dia dos Pais para eles. Eu não dei ainda, né, pai? Feliz Dia dos Pais para o senhor, né? Meu pai está aí, glória a Deus. Talvez seu pai não esteja aqui, né? Seu pai já tenha sido recolhido. Não sei qual a situação de pai que você está vivendo hoje. Então a gente vê que o comércio é falho e a data é falha. Ontem eu vi um post dizendo assim, né? O culto hoje é ao Senhor, lembremos, não é aos pais, né? Isso ficou na minha cabeça. E a hora que o pastor me deu esse salmo agora, eu vi o Pai trabalhando por nós. Talvez a visão de pai que você e eu tenhamos hoje possa ser uma visão, ou melhor, é uma visão deturpada, porque o pai desta terra é falho, ele é pecador, ele abandona, ele maltrata. Hoje a gente vê o pai que mata, o pai que pega seu filho e joga na lata do lixo.
A mensagem que eu quero trazer com você através desses louvores, hoje eu quero que você se conecte nesse tema, né? É que você está diante de um pai que não falha, de um pai que te ama em todas as circunstâncias, um pai que te quer por perto em todo o tempo, um pai que fez isso. Redenção enviou aos seus filhos. Eu tomo a liberdade de tirar, porque ele não altera o sentido, ele só potencializa o sentido. Redenção enviou ao seu povo. Quem é o povo? Os filhos. Ordenou o seu conserto para sempre. E aí vem a declaração: santo e tremendo é o nosso Deus. Então, enquanto cantarmos, nós vamos celebrar de primeiro momento, mas segundo, terceiro e quarto cântico aqui nessa manhã será para que você entenda quem é o Pai Todo-Poderoso, o que Ele realmente é e o que Ele realmente necessita ser, ou que Ele deve ser no meu e no seu viver. Amém? Topa fazer essa conexão comigo? Vamos começar celebrando a obra redentora. Com suas palmas. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, porque ressuscitou. Suas palmas, adore ao Senhor. Aleluia. Ó,
Nós celebramos aqui nessa canção a ferramenta de redenção, para que pudéssemos ser chamados filhos. Ele pegou o seu único filho, aquele que estava desde a criação ao seu lado, e entregou como oferta, como sacrifício pelos nossos pecados. Pergunta para o teu irmão, pergunta primeiro para você, depois você pergunta para o teu irmão: que pai faria isso? Faça isso. Se pergunte, e depois você pergunta para o teu irmão aí, aleluia. Que pai faria isso? Achou algum pai que faria isso? Gostei dessa, Carlão. O Horst, vai lá e aperta ele. Pode ir lá e dá um apertão, bem apertado mesmo. Fala, venha para a escola dominical, Carlão. Glória a Deus. Tanto tempo fui vazio, uma vida sem temor. A minha alma cheia de descanso, só na cruz do meu Senhor. Eu vaguei na escuridão, sem tua luz pra me guiar. Me chamou pra perto desse, aleluia, pra minha culpa aliviar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. Só em ti minha fé se firma, só em Cristo Salvador. Sei que então seja perdoado, sinta-se perdoado. Receba o perdão nesta manhã. E eu sei que me sustentas, nada vai nos separar. Me asseguro nessa graça, aos seus pés eu quero estar. Só em ti, graça e amor fluem por mim. Só em ti, acho paz, descanso, enfim. A paz em ti, Senhor. Temos um Pai que promove a paz, que oferece o descanso. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali minha esperança pra viver. Encontro, se visualize no colo do Senhor. Descanso, enfim. Se visualize no colo do Pai nessa manhã. É ali onde emana a esperança. Minha esperança pra viver. Encontro paz, descanso, enfim. Encontro ali, declarei minha esperança pra viver.
só em ti. Que você encontra só em ti, só em ti. Graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti. Acho paz, descanso em ti. Diga mais a Ele, só em ti. Só em ti. Graça e amor fluem por mim. Só em ti, só em ti. Acho paz, descanso em ti. Acho paz, descanso em ti. Acho paz, Descanso em faça a sua oração de gratidão a Ele nessa manhã. Você declare a Ele só em ti, Senhor. E com suas palmas o exalte, com suas palmas o adore. Aleluia. Que pai ofereceria isso? Paz. Um pai que não se irrita, Fabrício. Um pai que não perde a compostura, Lucas. Um pai que não nos decepciona, Wilton. Seja o que for, ele não nos decepciona. Um pai que nos corrige com amor, sem violência. Um pai que não volta as suas palavras com xingamentos, não. Pai perfeito. Um pai que nos ama com pureza, porque o amor dele é puro. Com verdade, porque o amor dele é verdadeiro. Com justiça, porque ele é justo. Um pai que nos oferece um amor santo, porque ele é santo. graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação,
alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou. Onde? No amor de Deus, o meu e o nosso Pai. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e cabal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Vamos declarar juntos: o amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente. como as manhãs ele é. É firme e constante, e se entregou na cruz, e a morte derrotou. O amor de Jesus, este é o amor de Pai, o amor de Deus. Logo eu, Um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Com suas palmas o adore. Aleluia. o Senhor comigo está, me vê cuidar de mim. Cobre-me, Senhor. Cobre-me com suas mãos, Como um pai, guia-me na sua justiça. Eu olho para ti. espero em ti. E louvo ao Senhor que nos amou com sua fidelidade a mim. Carregado sou, em seus braços estou. Ó, Comigo estará até o fim. esse é um pai. Esse é um pai. O Senhor comigo Que está com você em todo o tempo, olhando, cuidando, zelando, cumprindo, protegendo, instruindo, guiando, direcionando em justiça. Isso
mais dessa paternidade. Eu quero mais desse zelo. Eu espero em Ti, Senhor. O louve que nos amou por Sua fidelidade a mim. Sinta-se carregado em Seus braços. Estou comigo, estará. Louva ao Senhor, louva ao Senhor. Em Seus braços estou, comigo estará. Vai exaltando o nome santo do Senhor. Vai declarando a Sua bondade, o Seu cuidado, o Seu amor. Vão adorando. Eu quero convidar você a erguer as suas mãos assim aos céus e declarar junto comigo: oh, aleluia, pai que faria isso? Que pai conseguiria ir até o fim com você? Medite nisso nessa manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus falar no teu coração e com suas palmas o exalte, pois Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Você pode tomar o seu assento. Pastor Celso. Chama as crianças à frente. Vamos orar. Oremos. Santíssimo Deus, muito obrigado por esses momentos de adoração, louvores ao Senhor. Podemos expressar um pouco da nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E que este seja um dia especial, onde o Senhor já o tem manifestado, a Sua presença, como há de manifestar ainda mais a Tua presença na vida de cada um que aqui está, e principalmente nesta ministração que será feita agora para com as crianças que aqui estão e também conosco que permaneceremos no salão. Tudo é para o Senhor, e que seja o Teu Espírito Santo a falar e a transformar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade. Esta nossa oração como igreja do Senhor, abençoamos este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? As crianças podem ir ao fundo.
Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nesta manhã, fazendo uma pergunta, talvez um tanto relevante, para pensarmos e refletirmos. O que é ser pai no dia de hoje? O que é ser pai nos dias de hoje? Quantos papais estão aqui presentes? Levanta as suas mãos. Bastante? Pode abaixar. Quantos almejam ser pai num futuro próximo? Opa, aí sim, senti que esse é cabra macho. Só um, os outros não querem ser, eu só vi um se manifestar aqui. Mais uma vez, quantos querem ser pais num futuro? Num futuro, não estou falando próximo. Opa, está aumentando um pouco. Rapaz do céu. Eu não sei se é para mim ficar preocupado ou ficar feliz. Amém. Mas antigamente, na época dos meus pais, existia uma profissão que se chamava do lar para as esposas, né? Onde o marido era provedor, no sentido que ele trabalhava fora, e a esposa exercia essa profissão do lar, que era o trabalho feito dentro de casa, com os afazeres da casa, né? E que são muitos os afazeres, o trabalho que tem, né? Limpar a casa, tirar a poeira, né, dona Leila? Esfregar o chão, limpar o banheiro, lavar a roupa, preparar, né, as refeições. São muitos os trabalhos. E também, né, tinha aquela esposa que, às vezes, também tinha o seu trabalho extra, como um complemento, né, para ajudar na renda familiar. Por exemplo, a minha mãe, ela era do lar, mas também era uma costureira, né, que fazia as costuras dentro de casa. Hoje, o que nós temos presenciado, na grande maioria? O que nós vemos nas famílias de hoje? Nós vemos o quê? O pai e a mãe, ambos trabalhando fora, né? O trabalho de fora. E aí o que acontece? Geralmente, os afazeres da casa, que seria, né, desta profissional do lar, ela acaba sendo o quê? De certa forma, negligenciado ou terceirizado, né, onde você contrata as pessoas para fazerem este serviço. Né? E não somente isso acontece nas famílias, né, nos dias de hoje, mas a gente vê que isso traz como uma consequência também, né, para com os filhos. Porque o tempo de qualidade que esta profissional do lar exercia dentro de casa, né, e ali os filhos tinham esse tempo maior de qualidade, hoje também o que acontece? Como o pai e a mãe trabalham fora, os filhos ou estão na creche ou numa escola, né? Lá atrás, né, quando eu ainda não era pastor, e eu acompanhava os jovens lá da igreja de Rude Ramos, e assim, ao perceber que as pouquíssimas meninas ali se interessavam pelos afazeres da casa, e como eu era responsável, eu fiz uma pergunta, né, para elas lá, no sentido, né, o que eles pensavam
né, num futuro próximo, quando se tornassem esposa. E principalmente nessa questão do lar. A resposta foi: bom, quando eu me casar, eu quero casar com uma pessoa rica. Porque aí eu vou ter o quê? Quem possa cozinhar e quem possa também limpar a casa. Né? Tinha outras pessoas que falavam: não, né, eu vou casar com uma pessoa que goste de cozinhar. Porque aí eu não preciso cozinhar. Para que saber cozinhar? Isso lá atrás, quando eu estou falando de quando eu frequentava a Rude Ramos, eu estou falando mais de 24 anos, que é o tempo que eu já estou aqui. Será que mudou esse pensamento dos jovens ou de uma realidade da instituição né, chamada família nos dias de hoje? Na minha época também, na juventude, esta área da informática, né, da digitalização, não era tão evoluída quanto é hoje. Por exemplo, ter um telefone, ou na época era uma linha de telefone, né, talvez vocês jovens não estão entendendo, mas quem é, na minha época para trás, era uma linha telefônica, que era muito, muito caro, e era alugado, não era nem próprio. Era muito difícil. E o que acontece nos dias de hoje? O acesso ao celular, bebê já tem. Qual que era a brincadeira nossa daquela época? Quando nós não tínhamos acesso a essas telinhas. Pelo menos na minha época, era brincar na areia de carrinho, e o carrinho, às vezes, era imaginação, né? Era pedaço de madeira que a gente simulava ser um carrinho e ficava ali, né? Brincar de esconde-esconde. Você sabe o que é esconde-esconde? Subir na árvore, era muito legal. E na minha época, né, acho que vocês mais jovens vão saber, existia aquele filme Tarzan e a Jane. Às vezes a gente era o herói, era o Tarzan, subia lá na árvore, né, se sentia o Tarzan. Jogava bola. E as meninas? Boneca. Né? Cozinha, não é? Quando você tinha aquelas casinhas e tinha cozinha, panelinha, fazia, né, um chazinho, um bolinho, simulava. Não eram essas brincadeiras? Mas nos dias de hoje, essa juventude, ela fica presa ao quê? A telinha. A telinha de quê? Celular, tablet, televisão. E ai se você não deixar. As crianças de hoje, a juventude de hoje, ela parece que se transformam. Elas não conseguem viver sem a tal de telinha. E aí eu pergunto, quais são os desafios de ser pai nesta geração e também as seguintes, as próximas gerações? Será que a Bíblia, ela previa todas estas evoluções, estas mudanças? Se sim, quais os conselhos que nós podemos, então, olhar e aprender por meio desta palavra do Senhor? Eu gostaria que você abrisse no livro de Mateus, olhando para a vida de José.
olhando para a vida de José, pai de, quem foi? Jesus, pai de Jesus. José, pai de Jesus. O que nós aprendemos? Quais são as lições que nós podemos aprender? Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 25. Eu gostaria de ler com vocês, também vai ser projetado na tela. Minha tradução está NAA. Todos acharam? Amém? O texto diz o seguinte: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse texto ficou na minha mente e eu falei, o que nós podemos aprender, com este texto, com a vida de José? Porque esse texto nos mostra que José, ele se tornou um pai. Ele era pai biológico de Jesus? Não. José não foi um pai biológico, um pai de sangue. Conforme as Escrituras, fala que quem gerou Jesus no ventre da Maria foi o Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender é que pai não é somente o biológico, de sangue, mas todo aquele que escolhe e cuida com todo carinho um filho dado por Deus. Escolhe não, desculpa, acolhe. Pai, não é somente o biológico de sangue, mas todo aquele que acolhe e cuida com todo carinho um filho dado por Deus. E nós podemos ver esse relato nos versículos 20 e 21 que nós lemos, que este filho, ao qual Maria teve, foi gerado pelo Espírito Santo. E diz lá no versículo 21, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então você que almeja, deseja ser pai, talvez, você pode se tornar um pai não sendo um pai biológico. Talvez. Mas nem por isso você deixará de ser pai, de ser chamado pai, de ser visto por Deus como um pai. E também, se existe pai, existe o filho. E que este filho também o considere como pai. São duas coisas que nós, infelizmente, observamos nos dias de hoje.
aquele pai que não é um pai biológico, que não trata bem o filho, que não é dele, mas é do outro, não o considera como um filho legítimo, e também ao contrário, aquele filho que não tem o seu pai biológico, mas é o padrasto, e por isso não o considera como seu pai, e também não o respeita como pai. Acontece ou não acontece essas coisas? Né? E a palavra de Deus nos mostra que pai é todo aquele que acolhe e cuida com todo carinho o filho dado por Deus. Né? Estas coisas nós observamos no dia a dia. Infelizmente, essas coisas acontecem. E a palavra de Deus não faz essa diferenciação. O próprio Jesus, ele foi criado por um pai não biológico. E nem por isso faltou amor por parte do seu pai. Tanto que o texto depois nós vamos ler, ele vai dizer que Jesus, ele crescia saudavelmente, em conhecimento, porque recebia dos pais todo o amor e carinho necessário. Assim também o filho Jesus o respeitava como seu pai. A segunda coisa que nós podemos observar neste texto, e aqui ele diz o seguinte: era da vontade de José ter o filho Jesus? Se nós olharmos o versículo 19, diz assim: José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém o soubesse. Por quê? Porque ele falou: eu não fiz, eu não me deitei com ela. Ou seja, esse filho não é meu. Então, uma segunda aprendizado que nós podemos ver aqui, que não depende de você, mas Deus é quem escolhe o ser pai. Deus escolheu José para se tornar pai de Jesus. Então você que está, de repente, tentando se tornar um pai, confia nele, naquele a quem o escolhe de se tornar pai. E se nós entendemos a atitude de José aqui, é importante entendermos que na época, ele não sendo o pai legítimo de Jesus, se ele abre a boca, o que ia acontecer com Maria? Ela seria apedrejada, ela seria massacrada ali, ia ser como uma prostituta. E por isso, o texto fala uma palavra: ele sendo o quê? Justo. Não querendo que isso acontecesse, a esposa ao qual ele gostava e amava, ele decidiu abandoná-la secretamente. Mas você consegue imaginar se isso de fato acontecesse, como José seria visto pela sociedade? Porque, querendo ou não, a barriga ia crescer na Maria, esse filho ia nascer, e quem a sociedade iria culpar? Maria? Com certeza não. Aquele quem o abandonou.
Olha o risco, olha as consequências ou o preço que próprio José ele estava disposto a pagar. Ele poderia ser taxado pela sociedade como uma pessoa irresponsável, um sem vergonha, fez ali e abandonou. Mas não foi isto que aconteceu. Por quê? Porque ser pai não depende de nós, mas daquele quem o escolhe, que é Deus. E Deus assim escolheu José para se tornar pai de Jesus. Portanto, não se preocupe se você ainda não é pai. Confia nele. Expresse o seu desejo de se tornar pai. É ele quem escolhe quem será e quem não será. E uma outra coisa que também, para nós, pais, nos traz um certo consolo, talvez, não sei, mas o não saber como ser pai faz parte. Quem é que já, ou poderia, que é pai, e poderia afirmar que você sabia o que é ser pai, antes de se tornar pai? Eu tenho histórias que tem pai que fala, não, eu estou contigo, mulher, esposa, eu vou lá e eu vou assistir até o parto com você. Eu já ouvi história que a pessoa foi lá, deu mais trabalho para os médicos, porque não aguentou, desmaiou lá, Eu, por exemplo, quando nós, a minha esposa era para ter o nosso primeiro filho, eu, como pai, eu fui junto fazer o cursinho lá, como que pega o bebezinho, como que dá o banhinho, limpa o umbigo, como é que você faz quando está com cólica, se colocar de bruço, os primeiros socorros ali. Mas isso lhe torna um pai? Quando vem a criança, você... Ainda o pai que geralmente é acostumado com coisa mais pesado, vê aquela criaturinha tão leve, tão pequenininha. Nós não sabemos o que é ser pai. E por isso não se preocupe quando você se tornar um pai. É importante você ler, fazer cursos, para não se assustar quando vier, Mas o ser pai é só na prática mesmo, quando Deus coloca para nós este presente, essa herança, como diz a palavra, que é os filhos. E você que é pai e está suando, para tentar, confia no Senhor. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz, estou certo, Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filhos não são nossos. Tornar-se pai, ser um pai, não é da nossa vontade. É Ele quem escolhe. É Ele quem coloca dentro de nós. Eu vi que muitos jovens não levantaram a mão. Deus vai colocar. Tem um corajoso, Teve outro também que é casado, Mas eu não vi outros jovens, eu não sei. É de preocupar, André? A pessoa não levantar a mão, joga no time certo ou a gente tem que orar? Espero que não, Espero que não. Nesse mundo hoje aí, até pouco vai ter passeata aí das mulheres querendo homens. Sabia que isso aconteceu lá no Japão? Isso é um fato, tá? É um fato. Muito tempo atrás eu vi uma reportagem, tinha muitos homens, agricultores, que foram até Tóquio
com cartazes falando queremos mulheres, né? Porque as mulheres não estavam mais interessados em casar-se, né? Mas, né, que Deus realmente possa completar aquilo que Ele começar dentro de cada um de nós. E o ser pai é um dom de Deus, né? Então não precisa ficar com medo. Eu lembro uma cena muito, assim, hoje a gente ri, mas eu sei que quando eu estava fazendo seminário, eu acho que já contei essa situação, e eu tinha um trabalho para realizar na casa não vou falar o nome, mas depois vocês vão acabar descobrindo, mas era de um seminarista também, recém-casado, e ele tinha ganhado a sua primeira filha. Já dei muita dica aí para vocês, né? E ele morava num apartamento, 3 andares ou 4 andares. Eu sei que eu estava subindo no primeiro, né, na primeira escada ali, eu vi um choro, um berro, na verdade, de uma criança. E conforme eu fui subindo, chegando próximo ao apartamento desta pessoa, o som aumentava. E quando eu bati, eles abriram a porta, assim, tenta imaginar, né, um casal suado, amarelo, sem saber mais o que fazer, com aquele choro e desesperado. E como um bom cristão, vamos orar, vamos orar. Né? Eu era solteiro naquela época também. Qual o conselho, né? É assim, né? Quem foi pai sabe que certas coisas a gente não sabe o que é ser. A gente vai aprender quando a coisa acontecer, né? Mas não se preocupe, né? Deus há de capacitar aquele ao qual Ele tem chamado para se tornar pai. E uma terceira e última coisa aqui que eu vejo deste texto também, que Deus, Ele procura pais tementes a Deus, né? Pais que são tementes a Deus. E neste texto nós podemos ver que José era uma pessoa justa, né? No versículo 24 desse texto, ele fala assim: quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Mesmo ele não sendo o pai biológico, né? Mesmo ele, talvez para ele seria novidade. Como assim? Quem gerou foi o Espírito Santo? Que negócio é esse tão louco? Mas ele não questionou. Ele também não duvidou. Às vezes a esposa, né, ela chega com aquele teste. Eu estou de 3 meses. Tem pessoas que até não acreditam, né? Tem pai, mas não estou vendo nada, não, né? Verdade mesmo. José, ele não questionou, simplesmente ele obedeceu. Por que ele obedeceu de prontidão? Porque havia uma intimidade dele com Deus. Era uma pessoa que temia Deus. E quando o anjo apareceu, ele entendeu que era o anjo, e não alguém querendo se passar por um anjo. Ele entendeu e acatou, né, e ele obedeceu aquilo que o Senhor tinha como propósito de torná-lo como um pai, o pai de Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 41 ao 43, e aí o texto que eu falei também, 52, né, Lucas capítulo 2, versículos 41 ao 43, todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa,
Ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. E no versículo 52, do capítulo 2 de Lucas, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Né? O texto ele afirma que Jesus ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Né? Isso nos comprova de que ele era amado pelo seu Pai. Né? De forma alguma, em momento algum, ele era considerado como, né, uma criança que não fazia parte de sangue dele, José. Né? E aqui nós podemos ver também a atitude de José, que ele era não somente conhecedor da lei, era uma pessoa religiosa, temente a Deus, que ele cumpria totalmente com os ritos. Né? E ele fala que, né, diariamente, mas constantemente, né, ele cumpria com os quesitos que a lei assim o falava. Né? O papel de pai não é somente demonstrar afeto, carinho, amor, mas sim refletir o amor de Deus, de Cristo. Não somente refletir o amor de Cristo, mas principalmente instruí-los no caminho do Senhor. Se nós olharmos o povo judeu, em termos de conhecedor da palavra de Deus, ele é muito mais avançado, porque eles são meio que doutrinados a lerem e a decorarem o quê? O Pentateuco, os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Se você perguntar, eles sabem de cabeça. Aquilo que nós aprendemos, não sei ainda hoje, mas na minha época tinha tabuada. Vocês sabem o que é tabuada, jovens? Vocês sabem o que é tabuada? Nós tínhamos chamado oral de tabuada. A gente tinha que pedir para minha mãe, quando ela estava cozinhando, né, fazer a tomada de tabuada, porque a gente tinha prova oral da tabuada. Né? E não era diferente com relação à lei, ao Pentateuco. Eles eram obrigados a guardar o Pentateuco. Ser pai, não somente dar conhecimento, mas instruí-los a andar, né, em cima desses conhecimentos. Olha o que fala em Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 ao 9. Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 ao 9. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1 ao 9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Versículo 3, portanto, escute Israel, e tenham cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhe prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força.
Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Ou seja, mandamento, estatuto a serem obedecidos, porque é uma ordenança. Qual é a ordenança para nós? Para com os nossos filhos e os filhos dos filhos? Inculcar esta palavra. Inculcar esta palavra no coração, na mente dos nossos filhos. Agora, se os filhos hão de obedecer ou não, não cabe a nós. Porque isso tem muito peso. Eu vejo que muitas pessoas, ou algumas pessoas, se sentem travadas, porque têm, de certa forma, até vergonha, porque seus filhos não estão andando nos caminhos do Senhor. Mas olha, vamos pensar um pouquinho. O primeiro homem que foi criado, quem foi? Adão. Quem era o pai de Adão? Deus. O que Deus ordenou a Adão fazer? Evitar comer o fruto. E o que aconteceu? Ele comeu. A responsabilidade foi de Deus? Foi um Deus, o pai de Adão, ele foi incompetente? A culpa está nele, pai? Não. Ali existe também, o que está por trás? O amor de Deus. Ao ponto de permitir que o filho até desobedecesse o seu pai. Mas a instrução do pai para com o filho foi dado. Infelizmente, isso é uma realidade. Nem todo filho decide, escolhe obedecer os mandamentos, as ordens que o pai e a mãe faz. E a gente sempre fala, você pode escolher, decidir, mas as consequências da sua decisão, isso você não tem o direito e o poder de escolher. E quando então Adão resolve desobedecê-lo, não adianta falar e arrumar desculpa. Não, mas isso é porque a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher chega e fala o quê? É a serpente que o Senhor criou. Ou seja, o culpado é o Senhor, Deus Pai. Não. Não há desculpas. A palavra, a ordem foi dada. Mas Deus permitiu que o filho desobedecesse. Então, se você, como pai, tem instruído, mas se seus filhos têm feito escolhas erradas, não se puna por estas escolhas. Agora, se você omitiu e você até apoiou, aí sim, aí é imputado sim o pecado, porque você não fez a sua obrigação. O que nos cabe como responsabilidade é inculcar. E por isso que aqui nós tentamos inculcar nos filhos dos filhos. Toda criança que está aqui é um filho de alguém.
E a nossa obrigação como igreja é inculcar esta verdade no coração destas crianças. Agora, se elas vão acatar, colocar e viver segundo esta verdade, já não cabe a nós. A nossa oração, a nossa responsabilidade é de sempre instruí-los nos caminhos do Senhor. Mas cabe a cada um. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. E cada um prestará contas ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Né? Os filhos gostam só essa primeira parte, né? E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira. E, né? Os filhos ficam, você é chata, você é quadrada, né? Você é bruxa, né? Mas olha só o que fala a sequência. Mas também trate de criá-los na disciplina e na admoestação, né? A disciplina é você falar o que é certo e errado. A admoestação já é o quê? É uma providência, né? Já é um alerta de que ela não está trilhando e você agora tem que admoestar. Cuidado, esse caminho está errado, eu já estou te avisando. Já falei uma, duas, essa já é terceira. Como é? Você vai ou não vai tomar uma atitude, né, correta? Pais, nós temos essa obrigação, né, de não irritar, mas de criá-los na disciplina e na admoestação. Com todas essas verdades que nós ouvimos nesta manhã, quais são os desafios a serem superados por nós pais? E aqui eu colocaria duas que abrangem o que nós estudamos aqui. Vocês lembram? Isso eu estou puxando tudo das antigas, tá? O pessoal novo talvez não vai. Lembra? Tinha um comercial que fala assim: não basta ser pai ou papai, mas tem que participar. Às vezes o filho está cansado de ouvir o blá 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 dos pais, mas ele não vê o próprio pai fazendo aquilo que ele está falando para ser feito. Não basta ser pai, tem que participar. Ou seja, o que acontece conosco? Muito de nós somos engolidos pela rotina do nosso trabalho. E o que acontece quando nós estamos muito ocupados com o nosso trabalho? A gente é um provedor, ok? Somos provedores. Nós temos que trabalhar, nós temos que honrar com os nossos compromissos, tá? Mas existe uma palavra que muitas vezes nós não gostamos e não reconhecemos, que nós caímos no vício do trabalho. Tudo é trabalho. E aí nós usamos aquela frase: não tenho tempo. Não tenho tempo. E a presença nossa como pai dentro de casa, ela fica omissa. Como é que nós queremos que um filho, ele se desenvolva, cresça, conforme o texto que nós vimos, né? Na sabedoria, na estatura e na graça diante de Deus e dos homens, se nós pais estamos sendo omissos, né? Com a nossa presença dentro do nosso próprio lar. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1,
Só para lembrar, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele fala o seguinte, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Se tudo tem o seu tempo determinado, e se nós estamos falando para nossos filhos que nós não temos tempo, ou este versículo está desatualizado, está totalmente fora, ou nós estamos utilizando o tempo de Deus de uma forma errada. Não tem uma outra alternativa. Ou tiramos da Bíblia, ou reconhecemos que nosso tempo, né, está errado. Eu estou fazendo o meu tempo e não o tempo de Deus. Por isso que as consequências das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente a esposa, filhos, a dinâmica, a harmonia dentro do lar, ela não está legal. E aí nós temos que reconhecer e tomar atitudes. Relacionamentos profundos só se constrói com um tempo de qualidade. Relacionamentos profundos só se constrói com um tempo de qualidade. E se nós queremos inculcar as palavras do Senhor no coração, na mente dos nossos filhos, nós temos que desenvolver relacionamentos saudáveis com os nossos filhos. Uma segunda e última coisa também de providência, desafio. Eu mostrei para vocês o quadro de como são os nossos jovens nos dias de hoje. Como é que nós podemos guardar a mente e o coração dos nossos filhos? Inculcando a palavra de Deus, né? Nós vimos aqui. É fácil inculcar essa palavra? É fácil, pais? Nós estamos competindo com algo muito complicado, que parece que é uma, como se diz, uma palavra aí, ó, é um encantamento, que hoje é tudo aqui, ó. Você pode pegar a Bíblia, você começa a ler uma página, teu olho começa a fechar, aí sua mente distrai, seus olhos distraem. Agora, quando você pega aqui, começa a olhar lá o TikTok, né? Você começa a ver as mensagens, você começa a olhar o Face, o Instagram. Por que não fecha os olhinhos? Por que não se distrai a sua atenção? Tem algo de errado. Tem ou não tem? Será que a palavra de Deus não é tanto quanto? Eu até diria, para mim é muito mais importante. Mas parece que não é tanto quanto. Interessante, importante, porque você não consegue se ater. E até mesmo quando você coloca na telinha a Bíblia, acontece a mesma coisa. Eu já tentei colocar, falei, vou trabalhar e vou colocar aqui o áudio, né, Bíblia falado, mas você se distrai. Não é a mesma coisa. Este é um desafio. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Obrigado, acho que tá bom, obrigado.
tudo isso é uma prova de que, se nós não estamos conseguindo nos ater na palavra de Deus, porque Ele é a nossa fonte da vida, conforme diz este texto de Provérbios capítulo 4, é porque a nossa mente, escute bem, porque a nossa mente, o nosso coração, ainda está cheio dos valores deste mundo. Reconheça isso. Deus, Ele pode transformar, mas se nós reconhecemos que existe essa concorrência dentro de nós, que eu e você, se nós estamos tendo dificuldade de nos ater nesta fonte de vida, é porque a minha mente e o meu coração ainda está cheio dos valores deste mundo. E por isso que nós nos distraímos e valorizamos muito mais a telinha do que a fonte da vida, que é a palavra de Deus. Se nós não reconhecemos isso, infelizmente, não há como Deus trabalhar. E por último, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. E essa é a consequência de um coração que está voltado nos princípios, nos valores eternos, nos valores certos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. É isso que Deus espera de todos nós, não somente nós pais. Se realmente nós amamos os nossos filhos, é dever de cada um de nós insistirmos, persistirmos, em inculcar esta palavra, que é fonte da vida do coração dos nossos filhos. Mas se nós mesmos não estamos cheios de Deus, nós não conseguiremos então colocar em prática esta verdade. É que Deus realmente possa ter misericórdia, possa derramar da sua graça sobre cada um de nós. E aqui eu coloquei pai, mas eu creio que esta palavra é para nós pais, Vocês filhos, nós filhos, sou filho também, embora meus pais já não estão mais vivos, mas cabe a todos nós, Deus não chamou anjos para cumprir com esta missão. Deus nos escolheu para cumprirmos a sua missão de pregar o Evangelho até os confins da terra. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, porque hoje nós podemos, de uma forma simbólica, comemorar a vida daquele a quem o Senhor escolheu para se tornar pai. Que o Senhor possa iluminar, possa ajudar cada um de nós que nos tornamos pai, até mesmo na nossa deficiência e incapacidade, porque aquele que começou a boa obra há de terminar. E o que mais desejamos é que cumpra em nós o teu querer, na nossa vida e na vida dos nossos filhos. E como igreja, nós queremos que cumpra o teu querer
na vida dos filhos que aqui estão, de todos os filhos que aqui estão, que não seja e prevaleça a vontade do homem, mas a vontade do Senhor. E se há um pensamento contrário, que seja o Senhor a transformar e a mudar também todo e qualquer tipo de pensamento contrário à sua vontade. Nos ajude nesse sentido. Obrigado, porque a gente entende que este nosso encontro, né, esta igreja, ela tem sido bem familiar. Pessoas realmente que têm vindo e têm realmente sentido esse carinho, esse amor, esse aconchego como uma igreja de família. E que assim seja, ó Pai, uma família realmente que cuide um do outro e que não negue a verdade da sua palavra. Todos nós somos pecadores, mas nós fomos redimidos pela cruz de Cristo. E nós estamos nesse processo de santificação. E nós queremos ser santificados pelo Senhor, ser transformados. E estas palavras que nós temos insistentemente anunciado, que ela se torne verdade nas nossas vidas, para que a nossa pregação, ela seja com a autoridade do Senhor, e que vidas realmente possam ser atingidas e alcançadas pela sua palavra. Não há nada em nós, e não é nada para nós, é tudo para o Senhor. Que venhamos a conhecer e torná-lo conhecido entre as nações. Este é o nosso desejo, esta é a nossa oração. Abençoe cada um, principalmente os pais que aqui estão. Se há pais desanimados, né, que o Senhor console. Se há pais que se sentem derrotados, que o Senhor os console e conforte, que o Senhor reviva, né, e possa constituir a verdadeira identidade, porque pai não se faz. Pai é uma vocação, é um chamado do Senhor, é o Senhor quem o escolhe. Aquele que está vibrando, que está no caminho do Senhor, que realmente tem, né, sido alvo de ricas bênçãos, que assim permaneça, continue, que possa contagiar, né, e que possa levar muitos outros também a participarem deste regozijo na presença do Senhor, desta alegria na presença do Senhor. Se conosco, esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Está chamando o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor ele se prepara, tem uma lembrança para os pais. Então, Miguel vai representar os filhos. Pedir para que os pais se levantem, fiquem de pé, os pais aqui presentes. E aí quem é que pode estar ajudando? Alguns filhos poderiam ajudar a entregar as lembranças? Obrigado. Graças. Eu vou pedir pro meu filho Johanny fazer uma oração, então, que ele foi o corajoso que falou assim, ó, quero ser pai, né? É um filho, então, que Deus realmente possa abençoar. Oi. Aí. Vamos orar então, né, igreja? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esse momento, meu Pai, onde nós podemos, meu Pai, estar reunidos em Teu nome e
E que o Senhor abençoe mesmo os pais, meu Pai, que estão aqui presentes, dando a sua bênção, meu Pai, sua graça sobre eles. Que teu Espírito Santo, Pai, venha aquecer o coração deles hoje e todos os dias, meu Deus, sabendo que eles são importantes, meu Pai, para a sua obra e que eles são chamados mesmo, como foi pregada a palavra, meu Pai, vocacionados mesmo para cuidar, meu Pai, sustentar a família, meu Deus, e que o Senhor venha com suas ricas bênçãos, meu Pai, sobre eles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Palavra edificante, construtiva, destrutiva nos seus pontos certos. Não sou um analista de pregação, não. Mas eu quero dizer a você, pai, que nesta manhã se sentiu tocado por esta palavra. Viu em você necessidades, falhas. Vou além. Viu reflexos das ações que foram pregadas aqui nos teus filhos. Talvez bateu aquela angústia no coração, aquela tristeza, aquele mal-estar espiritual mesmo. O Espírito Santo dizendo a você: você errou, você falhou, isso te acusa deste momento. Você, pai, que talvez esteja aqui, que pelas tuas atitudes, passos, falas, promoveram um afastamento dos teus filhos. Nós nos colocamos à sua disposição após este culto. Venha até nós, pastor Celso, pastor Queijo, a mim. Nós vamos orar por você, nós vamos orar com você. E o Deus que nós cantamos, o Pai que é eterno em amor, em cuidado, Ele te tocará, Ele trará a paz ao teu coração, Ele trará as soluções, os caminhos para a solução a você. Se você crê, você necessita, nos procure ao final do culto. Isso é um apelo que eu faço após ouvir o Espírito Santo falar ao nosso coração nessa manhã. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos agradecer. Tuas promessas
bem forte. Eu te agradeço por me libertar e salvar. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te Amém. Oremos. Te agradecemos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém? Vamos sentar, passar alguns avisos rapidinho. Eu sei que os filhos e as mamães estão